Mas vamos lá. Destino, o direito de punir. Outro fator complica o cálculo das responsabilidades, o determinismo das causas introduzidas no passado com as próprias ações na trajetória do próprio destino, impulsos assimilados por livre e responsável escolha no edifício cinético do próprio psiquismo. Isso é interessante que ele coloca como o determinismo das causas, né? Se você planta espinhos, é óbvio que você vai colher espinho, né? Não é castigo divino, não é castigo dos deuses, né? É simplesmente você vai estar colhendo aquilo que você plantou, né? Se você não quiser colher o espinho, você tem que, antes dele nascer, ir lá tirar árvore por árvore do espinho e plantar outra coisa em cima, porque senão outra semente de espinho vai nascer. Ou seja, você vai plantar batata, tomate, sei lá, mas se você não fizer isso, vai nascer espinho de novo, mesmo que se você não tiver plantado nada, porque ficou sementes ali no fundo, né? Então você só está colhendo aquilo que você plantou, né? Esse é o determinismo da lei, né? Da lei de Deus, da lei da natureza. Essas causas, que são forças colocadas em movimento pelo próprio eu, e uma vez lançadas, são autônomas, até exaurir-se. Vossos atos prosseguem seus efeitos, irresistivelmente por leis de causalidade. Seu impulso é medido pela potência que imprimistes a esses atos, proporcionais e da mesma natureza, benéfica ou maléfica, ao impulso que desteis. Assim, o bem ou o mal dirigido aos outros é feito sobretudo a si mesmo, é regido pelas reações da lei e recai sobre o autor como uma chuva de alegrias ou de dores. O destino implica, pois, uma responsabilidade composta, que é resultante do passado e do presente. É interessante ele coloca assim, do passado e do presente, porque você vai ter que colher as coisas, as consequências dos atos passados, mas que pode ser modificada com os atos do presente, né? Você pode fazer uma série de modificações e colher de forma diferente se, a partir do momento que você tem ciência do que você é, do que você foi e do que você quer ser, né? Você pode modificar atualmente, né? Mas é uma mistura das duas coisas, né? Tem algumas coisas que são tão fortes que não tem como reverter, né? Com isso, ele pode estar falando para a gente que a gente não deve dar tanta importância, se preocupar tanto apenas com o nosso futuro, porque o nosso futuro é consequência do que a gente entende do passado e aplica no presente? Eu vejo assim, né? E além de que você tem que... Você só vive o presente, né? Mas o passado, ele é importante, né? Para alguns, o passado assim, é tão irresistível, é tão forte, que a pessoa fica revivendo aquele passado o tempo todo, esquece de viver o presente, né? Aí fica numa depressão, sei lá, ou alguma outra situação interna, ou vive no futuro, sonhando, ansioso, sem esquecer de viver o presente. Mas é muito complicado quando você vai fazer uma crítica a alguém que fica remoendo o passado, porque para ele, aquela pessoa, aquele estágio ali, ele é importante até para um processo de autoconhecimento, que para alguns se faz esse processo muito rápido, para outros o tempo de assimilar aquilo é muito maior, né? Então, às vezes, eu vejo assim, pessoa que perdeu um ente querido e entra em luto, tem alguns que aparentemente superam rápido, né?
outros que ficam remoendo aquilo e se encausulam, né? Mas é difícil a gente fazer crítica nesse sentido, porque cada um tem uma sua própria história, né? E a gente não sabe por que ele está vivendo daquele jeito e por que ele tem dificuldade de sair daquela situação. Então, a gente sabe que é consequência das próprias escolhas, mas gente como agente externo, a gente não tem como julgar nada, né? É só ajudar no que pode ajudar, né? Não tem como a gente substituir a pessoa, mas a gente pode ajudar, né? Fala, Diva. A gente fala sempre assim, né? Individual, depois esse coletivo, porque a sensação é que o coletivo também está vivendo esse processo de passado, né? Também pode viver isso, né? Interessante isso. Querer reviver esse passado como se o passado fosse dar respostas ou fosse solucionar as angústias. Eu estou falando coletivamente mesmo. E a gente assiste, pelo menos eu tenho percebido isso, né, muito na sociedade mundial, vamos lá, em tudo, e de repente isso também afeta a gente individualmente, porque a gente começa a ver próximo da gente pessoas que, aquela história, antigamente que era bom, tudo é ruim agora, coisas no micro e no macro que a gente vai vivendo e às vezes afeta o individual, mesmo a gente não sendo tão apegado ao passado, mas a gente assiste e está dentro da sociedade, né? Talvez para a nossa sociedade o passado seja uma condição mais frequente de aprisionamento das nossas mentes. Mas me veio aqui agora a questão do futuro, né? Todos nós devemos conhecer vários sonhadores, né? Que projetam seu futuro, mas são eternos sonhadores porque eles não realizam o seu presente. Então, acho que a situação fica, embora sejam os lados opostos do que a gente conhece como tempo, o passado e o futuro, eles acabam causando o mesmo problema para nosso caminhar, para nossa evolução, para o nosso crescimento. Porque se você ficar muito preso no passado, você não consegue projetar um novo pensar na sua vida, no seu presente, porque você está sempre pensando que antes era melhor, que aquilo foi muito ruim, que você não consegue deixar de pensar naquilo. Ou então você fica pensando que vai melhorar, mas vai melhorar como? Se você não criar as condições no teu presente para o teu futuro ser melhor. E isso reforça uma coisa que eu já vi, já acho que já ouvi alguns aqui falar, a gente já deve ter lido em livros também, né? E uma das coisas que a gente tem que se livrar também, além de várias mazelas que nós carregamos, cada um carrega a sua mochila com seus pertences indesejáveis, mas essa é a história de ficar pensando no que passou e no que vai vir, e se esquece do dia a dia. Talvez o mais importante para o nosso aprendizado seja o dia a dia, construir a cada momento, pensando, repensando, buscando na sua consciência, na sua experiência, as atitudes a realizar a cada instante diante do que vai surgindo no passo seguinte que você dá. É isso mesmo. Diga, Ismael. Um ponto que eu acho muito bacana aqui, que a sua voz está trazendo, é sobre que todo o universo está estruturado em leis. Né, até o que nós chamamos de destino, ele é um conjunto de ações que são profundamente interconectadas. Então,
né, compreender que o nosso presente ele é fruto de toda essa trajetória que é muito além do que a gente consegue conceber. Da mesma forma que a gente vê toda a dinâmica do planeta, a dinâmica do planeta, ela é imensa. Se a gente pensar no nosso organismo, né, como que a estrutura do nosso organismo são tantos e tantos detalhes, há processos de digestão, de respiração, de produção de energia, de assimilação de memórias. Pois bem, o que nós temos agora, ele é fruto de todo esse conjunto e que é interligado. Então, nós compreendemos que estamos aqui, frutos, né, de todo esse passado. Então, no presente, é importante que a gente tenha uma noção, mesmo que no presente, compreenda essa relação de uma linhagem, de uma continuidade nossa. E no futuro, pode-se pensar no futuro, estando com o pé no presente, porque a questão, né, aquela historinha da cigarra e da formiga, ele é bem interessante, no sentido de que a formiga, ela sabia que haveria um momento que faltaria alimento, por conta dos ciclos da natureza, e o inverno ia chegar. E a cigarra, a princípio, ela não percebeu que havia ciclos maiores, e cantava, alegava no momento, mas chegou na hora que precisou da alimentação. E, né, a gente vive em um coletivo, né, e acaba que um vai auxiliando o outro. Porém, é necessário que no presente as nossas atitudes também estejam muito bem inseridas na questão do passado e do futuro, mas sem nos perdermos nesses dois campos que são imponderáveis. A gente não consegue reviver o passado, né, por mais que se tente, e a gente não consegue prever o futuro. Mas no presente a gente pode organizar as nossas ações a esse ponto. Por exemplo, a gente sabe que a gente vai morrer. Isso é algo que a gente sabe que todos, né, vão passar pela passagem. E a gente, dentro dos nossos caminhos que nós escolhemos seguir, a gente acredita que existe uma vida após a morte, que existe toda uma relação de continuidade. Então, no presente, a gente já faz uma série de ações, né, acreditando que, de fato, a vida ela continua, de que temos todo um caminho evolutivo a seguir. Então, concordo com vocês, é tudo no presente, mas o passado e o futuro, reconhecendo esses padrões, para que no presente a gente tenha atitudes que sejam mais, né, que estejam mais ancoradas nas leis universais. Você colocou uma coisa interessante, porque de fato a gente não pode reviver o passado, né? Mas a gente pode ressignificá-lo, né? Por isso essa importância de você revisitar o passado, no sentido, por que ele me abala? Quando o sujeito vai para a terapia, né, e ele começa a investigar seus traumas, no momento que ele tem ciência do seu trauma, ele pode fazer uma ressignificação daquilo, e aquilo modifica completamente a pessoa, porque o fato passado, ele é importante para nós hoje pelo significado que ele tem, né? E se a gente ressignifica ele, a gente muda tudo. Então não é que a gente esteja mudando o passado, mas a gente está mudando o significado que ele tem. E o do futuro... diga. Não, pode terminar. Não, e o do futuro, aí eu fiquei pensando sobre quando sua voz fala sobre uma nova etapa evolutiva em que o tempo não vai ser linear como a gente pensa. Aí a cabeça mistura toda. O passado, de fato, é um dos maiores professores que a gente tem. Tanto que, acho que todo mundo já deve ter ouvido alguém falar isso, né?
é muito importante se conhecer a sua história para que você não se repita os mesmos erros do passado. E é exatamente isso, né? A gente, conhecendo e entendendo a nossa história, a gente evita de cometer os mesmos deslizes. E o futuro, embora a gente não possa prever, baseado no nosso presente, a gente cria uma imaginação, até como o Ismael falou, com base nas leis que a gente conhece, a gente mais ou menos entende. Se eu realizar isso no presente, provavelmente meu futuro vai caminhar desta forma. Mas a gente não prevê ele exatamente. A gente nos dá ideias do que pode acontecer de acordo com os caminhos que a gente segue no presente. Eu acho que todo mundo aqui está milhões de % certo, né? Eu acho que a questão é justamente essa. Não é que a gente queira desvalorizar o futuro ou o passado, mas a gente tem que dar, talvez, uma ênfase maior ao nosso presente, que é usando o ensinamento que o passado nos deu, sem se fixar, sem se perder nele, e criando, através do presente, uma imagem de acordo com as leis que nos cercam, que nos governam, na verdade, a imagem do que a gente está projetando para o futuro. Eu queria também só aproveitar essa questão do passado, presente e futuro, nesse grupo aqui do Pietro Baldi, que estamos estudando aqui a Grande Síntese. Teve um capítulo aqui da Grande Síntese chamado o subconsciente, consciente e o superconsciente. Isso na obra do Baldi é algo extremamente importante e tem muito a ver com um livro do André Luiz, as explicações que o mentor dá, que parece que ele é quase que o Baldi falando, sabe? A sua voz falando, que foi o Calderaro no Mundo Maior, que é essas 3 etapas, né? O subconsciente são aquelas estruturas que já foram assimiladas por toda essa nossa trajetória milenar. Então, eles estão ali como instintos, como estruturas que elas surgem como ideias muito bem ancoradas e às vezes difíceis de ressignificar, como o Paulo Brito colocou. O nosso consciente, que é onde está aqui, seria o nosso processamento mesmo aqui, que nós estamos trabalhando com a razão, e o superconsciente, que a sua voz coloca como futuro. E eu queria diferenciar esse superconsciente não como futuro, o futuro do futuro que nós falamos assim do planeta, o que será do meu futuro? Ali, o superconsciente que a sua voz coloca é o futuro que está como códigos, tal como o código que está na semente. Ali é o futuro. Então, existem 2 tipos de futuro. Tem um futuro que é dos códigos nossos que estão no superconsciente, que eles vão aflorar. Tal como a gente sabe que uma criança, no momento certo, vai aflorar o processo da puberdade, como no caminho, nós temos como vários códigos que vão aflorar à medida que a gente vai surgir. Então, esse futuro que a sua voz coloca, ali do superconsciente, esse a gente tem que prestar muita atenção, e é o que, quando o Tavinho estava lendo, no Mundo Maior, apareceu o Carlos, e ele falou assim, olha, esses são os 3 andares. O superconsciente é o campo consciência alerta. Então, é de fato nosso futuro, no sentido que ele vai despertar. Então, se pode colocar energias ali e ativar uma série de códigos. Claro que os mentores estão participando e vão abrindo no momento certo, mas, né, tal como no magnetismo, eles foram apresentando, eles podem ser despertados. Então, o seu futuro vir a ser códigos que fazem parte dessa nossa estrutura interna que vão aflorar. Esse capítulo que a gente já passou, do superconsciente, consciente e
subconsciente, consciente, superconsciente, ele é muito importante na obra do Baldi, e ele se aprofunda no livro Ascese Mística, vale muito a pena, sabe? Assimilar bem essa parte, porque ele traz uma abertura muito grande. Só colocar um pouquinho de lenha agora aqui. Essa parte do futuro, como você colocou, um futuro como a semente, como essas coisas que inexoravelmente vão acontecer, independente de qualquer ação nossa. Se a gente pensar no tempo, como o Paulo falou, de não ser uma coisa linear, como a gente imagina aqui na Terra, né? Que o tempo é uma coisa dinâmica. Esse futuro que a gente sabe que é certo, a gente não pode encarar ele como o presente, talvez em outra dimensão, ou um presente ainda não alcançado. Acho que, de fato, como ele está determinado a acontecer, ele não é, de fato, um futuro. Ele é um presente no momento exato. Pode. Dentro desse ponto de vista, né, é uma possibilidade, sim. Eu vejo, faz muito sentido. Então, ainda fala que ficou mais fácil, né? É só o sujeito não querer viver no presente aqui, o presente de lá, né? É porque senão aparece aqueles apocalípticos de plantão, que eu chamo de apocalíptico de plantão, que o tempo todo está prevendo o fim do mundo, né? E desde a época do Cristo, eles estão sempre prevendo o fim do mundo, né? A volta do Cristo, a volta o Apocalipse, e vai passando as gerações e isso não vai acontecendo. Na época de Kardec, é agora, já se passaram 150 anos, houve inúmeras modificações, só não viu quem não quis, né? A gente passou por inúmeras modificações nos últimos 150 anos, mas não é o fim. É o fim de determinadas percepções, o fim de como a gente olha. Ou seja, houve uma série de transformações. Essa transformação não é assim da água para o vapor, do gelo para a água, é uma coisa muito mais suave, né? E depende muito do tempo que você tem. Se você chegasse aqui na Terra 200 anos atrás e fosse viajar para o espaço e voltasse, oxe, aconteceu alguma coisa aqui, né? Mas foi todo um processo, né? E hoje em dia a gente vê o tempo todo, inicia o ano, assim, todo início de ano, tem na rede, chove de apocalípticos de plantão, de que esse é o ano da virada, esse é o ano. O ano da virada é o ano que, quando a gente olhar para dentro da gente mesmo e fizer essa transformação, aí cada um vai ter o seu momento, né? Isso me lembrou rapidinho aqui, quando eu estudava italiano, teve um tempo verbal que me tornou o entendimento dele muito difícil, porque ele era um passado, mas era um futuro no passado. E eu não conseguia conceber essa ideia. Como é que pode ter um futuro no passado? Quer dizer, eram duas situações passadas que uma acontecia depois da outra. E você tinha que usar um tempo verbal específico para quando isso acontecia. Então, eles chamavam de futuro no passado. E até eu entender essa história de futuro no passado, demandou um certo tempo. Bacana. Que doido, hein? Vamos lá. Cada ato é sempre livre em sua origem, mas não depois, porque então já pertence ao determinismo da lei de causalidade, que lhe impõe as reações e as consequências. O destino, como efeito do passado, contém, pois, zonas de absoluto determinismo, mas a ele sobrepõe-se a cada momento a liberdade do presente, que vai chegando continuamente e tem poder de introduzir sempre novos impulsos, e, nesse sentido, de corrigir os precedentes. O impulso do destino pode comparar-se à inércia de uma massa lançada que tende a prosseguir na direção iniciada, mas, no entanto, pode sofrer atrações e desvios colaterais. Esse impulso pode ser corrigido. Determinismo e liberdade, desta maneira, contrabalançam-se, e o caminho é a resultante dada pela inércia do passado e pela constante ação corretora do presente. Nesses equilíbrios íntimos de forças reside o cálculo das responsabilidades.
Ele faz toda a analogia lá com as leis da mecânica, né? Bacana. Eu queria até falar sobre isso. Eu adoro esse exemplo. Não, diga, Paulo, desculpa. Não, é isso mesmo, eu também, eu gostei bastante. Né? E eu queria colocar que eu acho esse exemplo muito bacana, porque quando a gente lança um projétil, pega-se um corpo e joga ele, um disco. Ele está dentro de leis, e foi lançado. Aí você fala assim, opa, está dentro do determinismo. Só que as possibilidades, elas são grandes. Em que sentido? Então, quando joga o projétil, ele vai ter ele tem uma trajetória que pode ser calculada, devido ao vento, devido à resistência do ar, devido aí a vários aspectos e mais ou menos prever onde ele vai cair. Qualquer ação, ela está dentro de leis muito bem traçadas. Mas o que acontece? Pode parecer que a pessoa faz uma ação e ele já sabe o que vai acontecer. E isso não é verdade. Ele mesmo coloca aqui que, né, e pela constante ação corretora do presente. Então, é como se, eu gosto desse exemplo de falar daquele jogo, que é um pouco bizarro, eu não sei nem o nome daquele jogo, que tem nas Olimpíadas de inverno, que eles jogam um disco, aí ficam umas pessoas com umas vassourinhas na frente. Você já viu esse jogo? Sim. Sim. Que vai limpando, né? Só vai limpando. E fica limpando. O que acontece? Quando a pessoa lança aquele disco, ele veio com uma velocidade inicial. Se fosse, poderia ser bem calculado. No caminho, eles vão colocando com a vassourinha, eles vão criando atrito, eles vão modificando, para que aquele projétil, ele caia... Opa, alô? Oi, pode falar. Desculpa. Ele caia dentro do alvo. Então, as nossas ações são isso. No momento que a gente lança, ela já entrou dentro de leis, mas a gente pode estar no presente corrigindo, de maneira a buscarmos aqueles nossos objetivos que sejam mais harmônicos com as leis universais. Opa, Diva. Eu lembrei, não sei se você chegou a conhecer o seu Mário Carvalho, da Comunhão, o marido da Dona Irene. Não cheguei a conhecer ele. Conheceu ele? Ele teve um câncer, né? Muito, muito forte na garganta, pegou boca e tudo. E disseram que era a hora dele desencarnar e tal, porque era nesse processo. Mas que aí ele mudou, que ele disse que ainda a comunhão ainda estava já estava bem estruturada, mas ele queria fazer novas coisas e fazer novas tem todas as atitudes, tal, sei lá, que não sei muito bem não, mas que aí deram mais essa chance para ele continuar, para ele terminar, porque estava prescrito lá atrás. Eu achei interessante, eu me lembrei disso aqui, que a gente pode sim, né, de repente mudar algumas coisas. Mas claro que tem que ser uma pessoa, ele era uma pessoa, uma gracinha, né? Não, nem todo mundo, né? Aquele filme O Nosso Lar 2, né? Ele trabalha isso, né? O filme que foi para o cinema. Ele trabalha bem isso aí. A gente pode pegar esse exemplo aqui da massa e atrelar ele à relação do livre-arbítrio e as nossas escolhas? Sim. Por exemplo, quando a gente manda um foguete para a Lua, você já manda de modo que quando ele sai da Terra, o foguete não é acionado mais. Ele vai por inércia, ele vai fazer toda a trajetória para dar uma volta, e quando ele chegar perto da Lua, para ele não voltar para a Terra, aí liga o foguete um pouquinho, aí em vez dele voltar para a Terra, ele fica em órbita na Lua. Aí depois desliga-se os foguetes, ele fica em órbita na Lua. Aí quando você quer que ele volte para a Terra, você liga o foguete só um pouquinho, aí ele aponta para a Terra de novo, você desliga o motor e ele vem para a Terra sozinho. Né? Ou seja, você pode fazer pequenas modificações em que você pode... quando você não tem nada, nenhuma força externa, ele vai seguir o caminho da trajetória natural. Assim também está falando. Se a gente não mexer nada,
a gente vai colher o que a gente plantou, né? Colher as causas, mas se a gente tem percepção e viu que fez besteira, viu que fez, as consequências vão ser desagradáveis, como é que eu posso corrigir esse processo para sofrer menos danos? Vou sofrer danos, mas como é que eu posso sofrer menos danos?